Hoje a gente vai mergulhar numa história daquela, sabe? Atemporal, sobre um chamado que veio para quebrar um silêncio gigantesco e transformar um jovem servo em um grande profeta. É uma história sobre saber ouvir, sobre mentoria e sobre o peso que uma mensagem divina pode ter. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui. Como é que um evento tão específico, uma voz no escuro, se torna o ponto de virada para uma das figuras mais importantes da sua época? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender o impacto do que aconteceu, primeiro a gente precisa sacar o contexto. O cenário era de uma verdadeira seca espiritual. A comunicação com o divino era uma coisa raríssima, quase uma lenda, e isso faz com que a voz que está prestes a surgir seja ainda mais chocante. Agora, olha só como essa cena é montada. De um lado, o jovem Samuel, ali, servindo no templo. Do outro, o seu mentor, o sacerdote Eli, já bem idoso, quase sem enxergar. E para completar, a lâmpada de Deus no templo quase se apagando. Cada elemento aqui aponta para o fim de uma era e para a urgência de uma nova luz. Que é bem aí, no meio dessa quietude toda, dessa escuridão que parecia que ia tomar conta, que acontece o primeiro chamado. A primeira quebra no silêncio. É uma voz direta, pessoal, inconfundível. Uma única palavra que corta a noite, chamando por ele. Mas quem está chamando? A primeira reação do Samuel é correr para a única autoridade que ele conhece, o Eli. A resposta dele é de pura obediência, mas ele se engana sobre a fonte da voz. Ele parte do princípio que é seu mestre aqui na terra, e não uma voz do céu. O Eli manda ele de volta para a cama. Mas o silêncio é quebrado de novo. A mesmíssima voz com a mesma urgência. A insistência aqui é fundamental, sabe? Não foi um sonho, não foi um delírio. E aqui está o pulo do gato. O Samuel, mesmo vivendo e servindo no templo, ainda não tinha uma relação pessoal, direta, com Deus. A palavra divina nunca tinha chegado a ele daquela forma. Isso só ressalta a inocência dele e o tamanho do que está acontecendo. E então, a voz chama pela terceira vez. É essa repetição que finalmente acende uma luz, uma compreensão. Mas não no Samuel, no mentor dele. É incrível, né? Isso mostra a sabedoria que vem com a experiência. O Eli, mesmo com a visão física falhando, tem a clareza espiritual para reconhecer de onde vem aquele chamado. Ele entende que algo muito maior está rolando ali. E o Eli não só entende, como ele age como um verdadeiro mentor. Ele dá instruções certinhas para o Samuel. A questão não é mais quem me chamou, mas sim como eu respondo a esse chamado. É uma lição de prontidão, de humildade. E quando a voz chama pela quarta vez, Samuel está pronto. Essa frase muda tudo. É a transição dele de servo de Eli para servo do Senhor. É ele aceitando o seu destino. Ele está finalmente pronto para ouvir. E então, a gente chega na mensagem divina. E olha, que fardo pesado para um mensageiro tão jovem. A mensagem é simplesmente devastadora. É um julgamento direto contra a casa do seu próprio mentor, o Eli. O motivo? A corrupção dos filhos dele, que o Eli sabia, mas não fez nada para impedir. E a sentença é final, sem chance de recurso. Nenhum ritual ou sacrifício pode apagar o que foi feito. Tenta imaginar a angústia do Samuel na manhã seguinte. Ele, o menino, tendo que entregar essa profecia terrível para o homem que o criou. O conflito aqui é claro. De um lado, o medo compreensível do Samuel. Do outro, a ordem firme do Eli, querendo a verdade, por mais dura que fosse. E é aqui que Samuel passa no seu primeiro grande teste como mensageiro. Ele conta tudo, cada palavra, sem esconder absolutamente nada. Ele entrega a verdade, mesmo sendo dolorosa. A resposta do Eli é de uma resignação e de uma fé que chegam a arrepiar. Não tem raiva, não tem negação. Só a aceitação da vontade divina. É uma demonstração poderosa de submissão, um reconhecimento de que o julgamento é justo. Com esse ato, a transformação do Samuel está praticamente completa. Ele se torna um profeta. Mas o que isso significa, na prática? Significa ser reconhecido como alguém que fala de verdade em nome de Deus. Alguém cujas palavras têm peso, se cumprem. E claro, a notícia voa. De norte a sul, a nação inteira fica sabendo que Samuel é a nova voz de Deus numa era que estava faminta por uma direção. O silêncio foi oficialmente quebrado. Esse resumo aqui é brilhante. Em questão de horas, a gente vê uma jornada completa. Do serviço humilde no templo, para o chamado na escuridão, para a entrega da mensagem difícil e, finalmente, a confirmação como profeta assim que o dia amanhece. Uma transformação total numa única noite.
E tudo isso nos deixa com uma reflexão. A história do Samuel é sobre um chamado divino muito específico, claro, mas a experiência de ouvir uma voz na quietude, uma voz que nos chama para algo novo, isso é universal. A questão que fica no ar é: que vozes a gente escuta na noite? E como a gente escolhe responder a elas?